Oi gente, meu nome é Andressa, hoje é dia de vídeo novo aqui no canal e pra fazer uma listinha maravilhosa com as 6 séries que são assim, séries e trilogias que são as minhas favoritas até agora. Eu não posso dizer, né, que eu li muitas séries na vida, mas eu já li um número considerável, assim, eu acho, e achei que seria legal, então, né, mostrar pra vocês aquelas séries que eu terminei e são ali entre as minhas favoritas. E aí, independente de gênero, fantasia, séries mais de romance, enfim, séries, tá? Então tem um pouquinho pra todos os gostos, de certa forma, também. Vão ser 2 trilogias, né? As outras são séries mesmo, com um pouquinho, uma pouquinho maior de quantidade de livros, mas vocês vão ver aqui mais pra frente, tá? Vou começar pelo romance de época e eu vou mostrar só o primeiro livro pra vocês, porque como é o exemplo dessa aqui, são 8 livros, então, né? Mostrar todos os livros vai ficar muito grande esse vídeo, então vou mostrar só os primeiros e falar sobre elas um pouco pra vocês. O caso desse aqui, né, é a série Clube de Sobreviventes, da Mary Belloc. Como dá pra ver, uma série de romances de época e é uma série, assim, fantástica. Como eu disse, Clube de Sobreviventes são sobreviventes da guerra de diferentes maneiras, sejam na linha de frente ali na batalha mesmo, ou sendo esposa e presenciando algumas coisas, pai de alguém que foi pra guerra, enfim, cada um deles ali experimentou e trouxe, então, né, marcas disso de diferentes maneiras. Como o caso desse aqui, que esse é o primeiro livro, tá? Esse aqui é uma proposta nada mais, é o livro do Hugo, que ele não teve marcas físicas, mas teve marcas mentais, que ele ficou mais agressivo. Então, né, cada livro a gente vai ver isso de uma maneira diferente. O segundo livro, o protagonista ficou cego, então, né, dá pra ver que é uma série fantástica. Cada personagem é diferente à sua maneira, mas que conseguem ser cada vez mais incríveis, assim. Pra mim a série inteira foi muito constante, um livro melhor que o outro, e eu realmente sou apaixonada por essa série. É a minha série favorita de romance de época. Assim, já li algumas, romance de época eu já li algumas também. Então, posso dizer que por enquanto essa aqui é a minha favorita de romance de época. Ao todo são 7 livros, então só pra vocês saberem. O primeiro livro então é esse, que é Uma Proposta e Nada Mais. Depois a gente tem Um Acordo e Nada Mais, Uma Loucura e Nada Mais, Uma Paixão e Nada Mais, Uma Promessa e Nada Mais, Um Beijo e Nada Mais e Um Amor e Nada Mais, que é do George, é o último livro, que é muito fofo também. Então, assim, a cada livro os personagens vão ficando ainda mais incríveis. E a gente vai vendo evolução, né? Como são personagens que interagem entre si, todos os personagens estão presentes em todos os livros. Então, né? Fantástico. E então a gente também, né, vai acompanhando as mudanças deles ao longo dos anos e o final é lindo demais. Eu sou apaixonada. Enfim, Mary Belloc, maravilhosa. Aí, começar agora. Essa aqui é um pouco mais antiga. Eu eu já pensei em reler algumas vezes, mas não vou fazer isso, porque eu gosto dessa série, apesar de muitas pessoas preferirem as outras séries da autora desse universo, mas eu amo e tá tudo certo. Que é então Os Instrumentos Mortais, da Cassandra Clare. Esse, como dá pra ver, Cidade dos Ossos, que é o livro 1. E sim, Cassandra, né, é quase um esquema de pirâmide, porque são muitas trilogias e séries, né, que se conectam. Instrumentos Mortais foi a primeira série que eu li dela. Esse aqui foi o primeiro livro que eu li da autora. E foi onde eu me apaixonei por esse universo. Eu sei que muita gente não gosta da Clary, mas eu gosto. Eu gosto do Jace, eu gosto do Simon, eu gosto de todo mundo dessa série. E, assim, pra mim esse elenco e as histórias que foram contadas ao longo desses 6 livros, pra mim foi incrível. Entendo, né, que depois, no 4º livro, dá uma decaída, mas pra mim depois, ali no 4º não, no 5º livro volta a subir, o 6º pra mim é perfeito. A série terminou muito boa pra mim, então
está sim entre as minhas favoritas da vida, e pra mim isso aqui é fantástico. Os personagens vão amadurecendo ao longo do tempo e talvez a escrita da autora vá amadurecendo junto, não sei se a gente pode dizer isso, mas enfim, os 6 livros como um todo pra mim são incríveis e eu amo esses 2 aqui, tá? Principalmente o Jace e a Clary, eu sou apaixonada. Enfim, maravilhoso. Vocês têm eles ou alguns dos outros personagens aparecendo nos livros? Eu leio. Se não tiver, eu sofro um pouquinho mais, né? Que, por exemplo, né, eu tô lendo Artifícios das Trevas, que se passa depois de Instrumentos, então tá sendo bem mais complicado, eu ia dizer maçante, né, mas tá sendo bem complicado pra mim ler. Eu só me mantive, principalmente no segundo livro, eu só consegui terminar, porque teve uma aparição aqui dos personagens de Instrumentos Mortais, então foi onde eu consegui seguir, mas voltou a ficar complicado de novo, então pra gente ver como, pra mim ver, né, como eu realmente sou mais apegada a esses personagens do que aos outros de Cassandra. Mas o fato é, Instrumentos Mortais, esse universo Shadowhunters é simplesmente fantástico. Os Caçadores de Sombras, né? Enfim, eu acho isso aqui maravilhoso. E acho que não preciso dizer, né? Acho que todo mundo conhece. Não, muita gente conhece, né, os livros dessa série. Mas de qualquer forma, Cidade dos Ossos, Cidade das Cinzas, Cidade de Vidro, Cidade das Almas Perdidas, não, Cidade dos Anjos Caídos, Cidade das Almas Perdidas e Cidade do Fogo Celestial. 6 livros maravilhosos. Agora uma trilogia, essa aqui, Anjos. Vocês vão perceber que eu amo histórias com anjos. E acho que já deve ter dado pra perceber um pouquinho, né? Da minha estante dá pra ver também. E recentemente descobri essa trilogia, que eu não fazia ideia da existência. Inclusive não é tão recente, se eu não estou enganada. 2016, a minha edição de 2016. Então acho que talvez seja até um pouco mais antiga que isso. Enfim, que é então essa aqui, que eu já mostrei pra vocês. É a trilogia Fim dos Dias, esse aqui é o primeiro livro, que é o A Queda dos Anjos. Eu então descobri essa série recentemente, eu não lembro aonde que eu vi, mas aí eu fui procurar na Amazon de curiosa, né? Aí eu pensei, vou comprar só o primeiro livro, pra não ser tão afoita, e pra ver o que eu acho, né? Pra ver se eu vou gostar e qual é a minha surpresa quando, né, eu me apaixonei por essa história. E eu precisei correr atrás do 2 e do 3 pra conseguir terminar essa trilogia, e pra mim ela foi sensacional. Porque ela é bem mais... tem anjos, arcanjos, ela é bem mais sombria, tem uma coisa aqui de sobrevivência, né, dos seres humanos, com, né, os anjos tomando controle da Terra, e aí depois uma guerra entre anjos e humanos, é uma coisa muito maluca, assim, experimentos com humanos. Então, assim, é uma coisa sensacional. Eu sou apaixonada por isso aqui. Isso aqui é maravilhoso. E tem romance também, pra quem gosta. Então, tem um pouquinho de tudo aqui. E é sensacional. E é só 3 livros, o que, né, facilita pra nós. Que a gente vê todo dia séries de 7, 8 livros sendo lançadas. Então, aqui a gente tem só 3, o que é maravilhoso. Mas então, esse é o primeiro livro, então, A Queda dos Anjos. Depois a gente tem Fim dos Dias e por último, A Queda dos Anjos, O Mundo Depois e Fim dos Dias, né? Os 3 livros, nesta ordem que eu falei pra vocês. Isso aqui é maravilhoso. E aí, falando ainda de anjos, que como eu disse, né, sou apaixonada por anjos, a gente tem uma sériezinha nacional de uma autora independente e, assim, descobri por um acaso no Instagram, assim, e eu fiquei super curiosa pelo título e, enfim, fui acompanhando e fui me apaixonando por essas histórias. Que é então a série Under Glory, da Gabriele Venâncio Ruas. Este aqui é o primeiro livro, que são 4 livros. Esse aqui é o volume 1, então, que é o Sussurro Noturno. O 2 é o Essência. O terceiro livro é Prenúncio. E o volume 4, então, é o Pandemônio. É a história, então, principalmente da Sophie e do Nikolai, falando o nome, né, o nome mais humano dele, né. Só que a história não é unicamente sobre um romance, né, vai muito além disso, envolve certas situações que estão acontecendo aqui nessa cidade, em Belo Horizonte, inclusive, o que eu acho fantástico. A gente tem uma policial que está investigando os casos que estão acontecendo, a gente tem
certas sombras aqui no meio de humanos que a nossa querida Sophie enxerga. Ela não deveria enxergar, mas ela enxerga. E aí ela também, o que aconteceu, né? Ela perdeu a família e em um acidente. E mais pra frente a gente vai entender o porquê desse acidente, e a gente vai entender quem era o padrasto dela realmente e por quê. Então ela consegue enxergar aquelas sombras e tudo que tá acontecendo na vida dela. Então essa é uma humana metida no meio desses rolos que vai conhecer o nosso querido Nikolai e muita coisa vai acontecer. E a gente vai ver mais uma vez quase um fim do mundo acontecendo no final disso aqui. E é simplesmente sensacional. Então, e é mais uma história que tem romance, sim, tem muito romance, mas é mais do que isso, tá? É uma coisa, assim, fantástica, que eu sou apaixonada. E que me fez, né, querer ler um livro atrás do outro, conforme foi dando também, né? Porque eu li conforme foi saindo os livros. Então foi uma experiência muito incrível, assim, e de contato com a autora, o que melhorou ainda mais a experiência, né? Então, enfim, essa autora é fantástica, ela é maravilhosa, olha isso aqui, né? Então, assim, incrível, livros maravilhosos e um casal, assim, super fofo, que eu terminei essa história, assim, sabe, muito feliz lendo essa história. Enfim, maravilhoso. Angelori, leiam Angelori, que é maravilhoso, inclusive tem resenha pra todos os livros dessa série aqui no canal. Pra todos, não sei se todos os livros que eu vou citar aqui tem, mas enfim, Angelori com certeza tem, tá? Então se vocês quiserem saber mais, até porque eu tenho que cuidar pra não dar muito spoiler, porque são 4 livros, né? Então coisas que eu falar aqui pode acabar atrapalhando a experiência de quem for ler futuramente nessas histórias. E agora, essas duas que eu deixei pro final, eu deixei para o final por um motivo, que é porque são as minhas série e trilogia, né, favorita, assim. Foi porque foram duas séries, vou falar séries, né, que me surpreenderam demais. Eu não conhecia as histórias, comprei por um acaso, uma delas na Feira do Livro e a outra na livraria, que eu fui lá e comprei logo o terceiro livro sem saber que era uma trilogia. Então foram duas experiências diferentes, né, insemelhantes também, mas que me fizeram gostar bastante das leituras e devorar os livros, assim, um atrás do outro, a partir, né, de quando eles foram sendo publicados, porque no caso de uma aqui foi a mesma coisa de Angelori, eu precisei esperar os lançamentos. Mas vou mostrar pra vocês então. Vou começar pela trilogia, que é a trilogia Mão Esquerda de Deus, do Paul Hoffman. Trilogia Mão Esquerda de Deus, como dá pra perceber, é mais sombria, inclusive tem um vídeo aqui no canal, então não vou me aprofundar muito, vocês vão lá assistir. Mas a gente tem o personagem Thomas Cole, que ele é um jovem e ele vive nesse primeiro livro, tá? Ele vive nesse lugar onde jovens são treinados por redentores que... como eu posso dizer? Então, eles são treinados, é um lugar mais, né, cruel, violento, eles são treinados por esses lords sedentores, que são chamados, e é um ambiente bem sombrio nesse início, mas Thomas é um pouco além do que esses outros meninos, e é muito bizarro, porque ele mata sem remorso, ele é super cruel, ele aparenta não ter, né, sentimentos quase, e ele é bem... mais pra frente, né, ele é quase considerado louco, assim, pelas coisas que ele faz, mas foi um personagem que eu gostei demais de conhecer e de acompanhar, porque apesar de tudo, das maluquices, né, desse jeito maluco dele, eu achei fantástico, e os 3 livros pra mim foram muito bons. Como eu disse, eu comecei pelo terceiro, né, porque eu comprei sem querer, que foi lá o Bater de Suas Asas, esse é o nome, né, isso. O segundo livro, As Últimas 4 Coisas, e o primeiro é esse aqui, mas, né, eu li o terceiro, depois eu fui ler esse aqui e o segundo. E... então eu sabia o final, mas deu tudo certo, eu amei essa história, eu amei o Thomas, esse jeitinho especial dele, e os outros personagens também são bem interessantes. Ele é conhecido, né, como o Anjo da Morte, e, né,
Dá pra entender mais ou menos por quê. Isso aqui é simplesmente sensacional. Eu tô com medo de falar porque qualquer coisa que eu fale, de certa forma, é um spoiler. Mas... enfim, eles precisam, né, honrar a memória do... como é que se diz? Do Redentor enforcado, que na verdade... enfim, não posso falar. O que eu falo é que tem muita morte, sem sentimentalismo, não tem romance, entre aspas... e tem muitos personagens, inclusive meninos, que fazem o que precisa ser feito para sobreviver, o que é sensacional. Isso aqui é sensacional. Essa trilogia como um todo é fantástica. Eu sou apaixonada por ela. Enfim, maravilhosa. E, pra fechar, eu tô cuidando, dá pra perceber, né? Eu tô cuidando porque senão eu já li tudo e eu não quero dar spoiler. Mas links e né, eu vou deixar por aqui pra quem quiser ver as resenhas e tal, pra conhecer um pouco melhor, sem spoiler, sem risco de spoiler. E aí, pra fechar, então, a minha série favorita. Isso aqui é uma coisa maravilhosa, que é Fuga de Fornace, do Alexander Gordon Smith. Esse aqui é o primeiro livro, que é Encarcerados. Isso aqui é uma coisa sensacional. É nojento, dá medo, é estranho. Mais uma história que não tem nada de romancezinho aqui. São umas descrições bem nojentas e que é fantástico. Isso aqui é maravilhoso. São esses 5 livros, ó, dessa vez eu não errei a contagem. São 5 livros mesmo. E são 5 livros fantásticos. Todos os 5 livros são bons. Assim como lá o caso de A Mão Esquerda de Deus, tá? Então, a gente vai ver o Alex sendo preso injustamente. Ele era um jovem delinquente, mas o motivo pelo qual ele foi preso foi injusto. Ele foi acusado injustamente. Mas enfim, ele acabou sendo preso de qualquer forma e foi jogado ali, então, nessa penitenciária de Fornace. Como diz o nome, Fornace, né? A gente vai entender por que Fornace mais pra frente. Mas fato é que Alex vai ser preso, vai ser jogado em Fornace com outros muitos jovens delinquentes, inclusive de gangues. E logo no primeiro dia, na verdade, quando ele foi pego, já percebeu que não seria um local muito comum para onde ele estava indo, né? É um local estranho, eles precisam tomar cuidado ali dentro, eles não podem, né? Como eu posso dizer, eles precisam dormir com o olho aberto ou fechado. É literalmente o verdadeiro inferno, como diz aqui atrás, né? E ele vai perceber que ele não vai precisar ficar de olho e se comportar só com os outros jovens que estão presos ali dentro, mas também durante a noite, porque tem criaturas ali na escuridão, eles podem ser levados durante a noite, serem os escolhidos, e todo mundo sabe que quando alguém é levado, ele não volta. A gente tem então os ofegantes, os cães, os ternos pretos, os ratos, enfim, muitas criaturas estranhas, experimentos talvez. Será que experimentos que eles fazem com esses jovens? O que será que fazem? Eles não sabem, mas fato é que o Alex vai estar neste lugar e ele logo vai perceber que não pode confiar em ninguém e ele vai né, tentar se conformar em estar ali, mas depois coisas vão acontecer e o fato é que ele precisa sair daquele lugar, porque, né, ele não pode ficar naquilo ali, porque senão é óbvio qual vai ser o destino dele. E depois os amigos que ele vai criando ao longo de todo este caminho. E isso aqui é uma coisa fantástica. Porque não é fuga de Fornace, eles vão tentar fugir. O fato é que é uma desgraça atrás da outra, muitas coisas bizarras acontecem aqui. Tem muitas coisas estranhas, descrição da comida que parece uma gororoba, de membros que ficam em carne viva, coisas devoradas, enfim, é muita coisa maluca que eu fiquei apaixonada. Por isso aqui foi incrível, gente, essa série é maravilhosa e... enfim, isso aqui é maravilhoso e se tornou a minha série favorita e recomendo pra todo mundo ler. Eu não vejo ninguém falando disso aqui, porque eu acho que não sei se alguém mais leu esse livro, não sei se você já leu, me conta aqui nos comentários. Mas o fato é que isso aqui é maravilhoso. Os 5 livros são maravilhosos, tá? Esse aqui é o primeiro livro, então.
Encarcerados. Depois a gente tem Solitária, Sentença de Morte, Fugitivos e Execução, que inclusive é a minha capa favorita da série. Isso eu vou mostrar. Isso eu vou mostrar pra vocês, que esta aqui, a série é maravilhosa. Apesar dessa aqui também ser. Mas essa aqui é fantástico. Enfim, fato é que essa série é maravilhosa e recomendo pra todo mundo. E é isto, essas são as minhas 6 séries favoritas da vida. Como deu pra ver, eu só consigo dizer que elas são ótimas, mas elas são mesmo, cada uma à sua maneira. E recomendo que todo mundo leia, tá? A maioria delas, eu acho, já tem vídeo aqui no canal. Vou deixar os links pra quem quiser conhecer mais e me ver falando mais sobre esses livros. E talvez eu vou falar um pouco mais realmente deles, mas aqui eu não quis dar muito spoiler, né? Eu falei mais da ideia geral dessas histórias. Espero que tenha despertado a curiosidade de vocês pra ler todas, quem ainda não deu, tá? São maravilhosas. E é isto, links na descrição como sempre. Não deixem de curtir esse vídeo, de compartilharem com os amigos de vocês e de se inscreverem no canal. Tá certo? Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.